Sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 3 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de inequações e limites de uma função. Bem, com essa aula de hoje a gente encerra essa parte inicial de matemática elementar e começa já com o primeiro tópico de um curso de cálculo, que é o limite de uma função. Então, só lembrando que essa aula tem o mínimo de adição possível. Então já vão me desculpando qualquer parada para tomar água, qualquer gaguejada ou qualquer pigarro, tosse, coisa do tipo, porque ela vai continuar na aula, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo, certo? Bem, então a gente começando aqui a falar de inequações. Antes de falar de fato resolver inequações, a gente vai precisar de uma série de propriedades de desigualdades de números reais, que eu vou listar nessa proposição e eu vou chamar de propriedades, que são as seguintes, né? Sejam A, B e C números reais, então se A é menor ou igual que B, isso implica que somar C em ambos os lados da desigualdade mantém a desigualdade, certo? Então A mais C é menor ou igual que B mais C. Se A é menor que C e C é maior que zero, então multiplicar ambos os lados da desigualdade por C não altera essa desigualdade, certo? Se C é maior que zero. Agora, se C é menor que zero, então multiplicar por C em ambos os lados da desigualdade, ela inverte a desigualdade, certo? Então multiplicar por um C maior que zero mantém a desigualdade, multiplicar por um C menor que zero, ele inverte a desigualdade. Certo? Uma terceira propriedade é que se A e B são maiores que zero e A é menor ou igual que B, então se eu elevar ambos os lados ao quadrado, então eu mantenho a desigualdade. O que não acontece se os dois forem menor que zero, né? Se A e B for menor que zero e A for menor que B, então na hora que eu elevar ambos os lados ao quadrado, a desigualdade ela inverte, né? A quadrado é maior ou igual que B quadrado. Beleza? E por fim, se vale a transitividade para as desigualdades, né? Se A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que C, então A é menor ou igual que C. Lembrando que isso é uma proposição, certo? Não é uma definição. Então, todas essas propriedades, elas podem ser demonstradas e dá para ser demonstradas usando algumas propriedades de números reais. Mas aqui, como é um curso de cálculo, eu já lembrei em algumas aulas, eu não vou ficar atento a demonstrar esses resultados e sim a usá-los, né? Então, se você não está tomando nota, um bom momento para você tomar nota é dessa proposição, certo? Porque a gente vai sempre usar elas para resolver inequações e trabalhar com inequações de uma maneira geral, certo? Então, como exemplo, vamos encontrar o conjunto de solução de algumas inequações, certo? Primeiro vamos encontrar o conjunto de solução dessa inequação 2x menos 12 menor ou igual que 3, certo? E eu vou resolver essa inequação usando essas propriedades aqui de cima, né? Como é que eu vou usar essa propriedade? Bem, a primeira coisa eu uso a propriedade 1, né? Que se eu somar uma coisa de um lado e do outro dessa desigualdade, eu mantenho a desigualdade, né? Ou seja, eu somo alguma coisa adequada. No caso aqui eu estou somando o 12 em ambos os lados, né? Somando o 12 em ambos os lados, aqui zera e aqui vai dar 15, né? Então a gente tem que 2x tem que ser menor ou igual que 15, né? Porque eu somo e não altera a desigualdade. Por fim, eu posso multiplicar ambos os lados aqui por 1/2, né? E aí eu estou usando essa segunda propriedade, né? Então, multiplicando ambos os lados por 1/2, eu não altero a desigualdade e eu fico com uma coisa desse tipo, certo? E aí, fazendo as operações, a gente chega que x tem que ser menor ou igual que 15 sobre 2. Então, o conjunto de solução dessa inequação são x menores do que 15 sobre 2, né? Certo? Então, só usando todas essas propriedades a gente chega ao conjunto de solução que tem que ser menor ou igual que 15 sobre 2. Bem, isso aqui é só para ilustrar o que a gente está fazendo aqui, certo? Mas na prática a gente vai aplicar essas coisas de um modo
mais rápido, certo? Se você ainda não teve a maturidade, vá usando devagarzinho, mas na prática a gente vai fazer ele de uma forma mais rápida, certo? Só atentando quando, por exemplo, tem uma coisa como essa aqui, né? Naquele outro a gente tratou quase que como uma equação, porque o número que multiplicava o x ali, né? O coeficiente que multiplicava o x ali era um 2, né? Que era maior que zero, então na hora de eliminar ele ali, a gente multiplicou por um meio que é positivo. Olha uma pequena diferença nessa daqui, certo? Essa aqui eu não vou estar atento tanto às propriedades, vou resolver ela de uma forma mais prática, né? Então, de uma forma mais prática, somando 6 ou somando menos 6 a ambos os lados, a gente vai ter que menos 3x é menor do que menos 33, certo? Agora, só que aqui, para eu poder eliminar esse menos 3 aí, eu vou ter que multiplicar ambos os lados por menos 1/3, né? E aí, multiplicando ambos os lados por menos 1/3, eu reverto a desigualdade, né? Porque menos 1/3 é menor que zero, então usando aquela propriedade lá, essa desigualdade ela rebate para cá, e aí eu vou ter que x tem que ser maior do que 11, certo? Então, o conjunto de solução dessa equação é qualquer x que seja maior que 11, né? Então, o intervalo de 11 até mais infinito, certo? Então, aqui tem esse pequeno detalhe, né? Como aqui era o menos 3, para poder tornar ele x, eu tive que multiplicar por menos 1/3. Então, reverte o sinal dessa igualdade. E aqui, 33 dividido por menos 3, né? Isso aqui, o resultado é 11. Beleza? Isso para inequações do primeiro grau, né? E o que a gente faz com inequações de segundo grau? Bem, eu botei essa inequação de segundo grau aqui de forma proposital, porque a maior parte das vezes que eu ministrei essa disciplina, a primeira coisa que o cara fazia era jogar o 4 para esse lado, tirar a raiz de um lado do outro e ter que isso era maior ou igual que mais ou menos 2. Sem sentido nenhum essa expressão. Certo? Então não cometam esse erro, certo? Não, isso é um erro demais, não cometam esse erro. O que é que a gente tem que enxergar aqui? Se você está com a equação do primeiro grau tal, você ainda tem esse artifício de tratar meio que como se fosse, bem entre aspas, como se fosse uma igualdade, né? Como se fosse uma equação. Claro que tomando cuidado quando você multiplica com alguém, multiplicar bem entre aspas por um menos 1, né? na situação, para poder tornar o x positivo. Aqui a gente vai estudar essa expressão aqui, né, x² menos 4, vai estudar ela como um todo, né, e ver onde de fato é maior ou menor que zero e pegar só a parte que a gente interessa. Então, como é que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Bem, uma inequação de segundo grau, a gente só precisa de duas coisas para resolvê-la. A gente só precisa encontrar as raízes, né, ou seja, encontrar para quais são os números que zeram essa expressão aqui, certo? E aí depois olhar a concavidade, porque só com essas duas informações a gente tem tudo que precisa para olhar o sinal dessa expressão aqui, né? O sinal desse número real x² menos 1, ou x² menos 4, certo? Então vamos lá. O primeiro fato é que x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2 são raízes disso. Você pode encontrar da forma que você quiser, mas as raízes são essas, certo? E como o coeficiente A aí dessa expressão x² menos 4 é 1, que é maior que zero, então isso tem concavidade voltada para cima. Então, se você olhar essa expressão aí como uma função, ela teria esboçaria o gráfico dela dessa forma, né? Uma parábola que tem dois zeros, né? Então, ela vai passar aqui em menos 2 e 2 e ter concavidade voltada para cima. Eu vou deixar o gráfico pontilhado justamente só para ter uma noção de como vai ser o sinal, mas na verdade eu não precisava nem do sinal dela, não precisava nem do desenho da parábola, é só coisa ilustrativa, certo? Aí veja bem, no meu problema, na minha equação, eu me interesso por valores que tornam essa expressão maiores do que ou igual a zero, né? Então me interessa também que essa expressão seja zero. Se me interessa que essa expressão seja zero, então vou incluir no meu conjunto de solução as raízes, né? Que as raízes tornam essa expressão zero. Então o primeiro fato aqui é que eu vou incluir as raízes. E para simbolizar que eu estou incluindo as raízes e não me perder, eu ponho uma bolinha fechada aqui no 2 e ponho outra bolinha no menos 2 e ponho outra bolinha fechada no 2, certo? Então com a concavidade agora a gente consegue saber o sinal dessa expressão, né? Porque se você olhar à direita do menos 2 aqui,
essa expressão ela está acima do eixo x, né? E se está acima do eixo x, se lembre que essa porção acima do eixo x é sempre positivo, né? Imagina que tem o eixo y aqui, então acima do eixo x é a porção positiva da imagem, né? Dessa expressão, né? A expressão é a parte positiva da função, certo? E abaixo do eixo x é a porção negativa dessa expressão, né? Então todo esse pedaço aqui é negativo. E depois para cá volta positivo porque ela passa de novo a parte de cima do eixo x, né? Então se você imaginar isso aqui como se fosse um chão, né? O que está acima do chão é positivo e o que está abaixo do chão é negativo, né? O que está aqui abaixo do chão, o buraco, está negativo. Então o sinal dessa expressão ela é positiva fora daqui, né? Para menores que 2 e maiores que 2, e negativa entre menos 2 e 2. Certo? Se você é fã de decorar, então só é decorar que entre as raízes tem sinal oposto ao de A e fora das raízes tem o mesmo sinal de A. Certo? Isso serve para tentar olhar. Mas eu acho melhor, a gente já estudou função do segundo grau, gastou toda aquela aula estudando função do segundo grau, para depois no final decorar qual é o erro de esquecer. Então se você olhar isso aqui como uma função, né, olhar o x² como uma função, não vai ter erro, porque aqui essa porção vai ter que ser positiva, porque está acima do eixo x, essa porção que está aqui embaixo tem que ter negativa, porque está abaixo do eixo x, e de novo volta a porção positiva. Certo? Só que voltando ao problema, aqui tem o sinal dele como um todo, né? Nessa parte é positiva, nessa parte é negativa, nessa parte positiva. Só que voltando ao problema, nos interessa apenas os valores que tornam essa expressão maior que zero, né? E os valores que tornam essa expressão maior que zero são justamente esse pedaço daqui e esse pedaço aqui, né? Que é a porção positiva dessa expressão. Então, eu pinto aqui a parte que me interessa. E aí já consigo enxergar quem é a solução, né? Porque se você olhar a solução, isso aqui vai ser sempre maior ou igual que zero para x menores do que menos 2, né? Até chegar a menos 2, e volta a ser positivo para x maiores do que 2, certo? Então a solução disso vai ser de menos infinito até chegar a 2, união com 2 até mais infinito. Beleza? Bem, um exemplo mais interessante, né, mais sofisticado, né, podemos dizer, um exemplo como esse aqui. Resolver essa equação aí, menos 3x mais 9 vezes x menos 1 sobre x2 menos x menos 2, quando é que isso é maior que zero? Bem, tem algumas formas de resolver isso daqui. Eu vou resolver de uma forma mais, como eu posso dizer... Não é uma forma mais rápida, certo? Mas eu acredito que seja uma forma mais sistemática e o risco de errar fazendo esse passo, eu acredito que seja menor. Então, talvez seja o modo mais... Não sei também se é o modo mais apropriado. Pode ter modo mais rápido, claro, mas se você não tem tanta familiaridade com esse tipo de inequação, então seguir esse exemplo sistemático, eu acho que talvez fique melhor, né? Não é o mais rápido, mas porém é sistemático, né? Sistemático por quê? Porque eu vou constar de estudar cada sinal disso aqui separado, né? O sinal de cada expressão dessa aqui separado. Por que o sinal dessa expressão cada uma separado? Porque não me importa o valor dessa expressão, né? Quando eu estou resolvendo uma inequação, me importa o sinal dessa expressão, né? Se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é igual a zero, né? E aí eu vou me interessar depois só olhar para isso aqui. Então a gente estuda o sinal de cada um separado e depois volta ao problema para a gente ver o que é que quer. Bem, então estudando o sinal de menos 3x mais 9, a gente vê que menos 3x mais 9 ele é uma reta com inclinação negativa, né? Porque tem o sinal do A aqui é menor que zero e zero é exatamente em 3. Então ele tem esse desenho e aí, como tem uma reta com inclinação negativa, a parte à esquerda do 3 é positiva e a parte à direita do 3 ela é negativa, né? A parte de cima do gráfico positiva, a parte do baixo do gráfico negativo. Para x-1 é uma coisa análoga, só que x-1 zera em 1 e tem inclinação positiva, né? Então a esquerda do x é negativo, porção abaixo do eixo x, e a direita do 1 ele é positivo, porção acima do eixo x, certo? E embaixo a gente tem uma parábola
com concavidade voltada para cima e com raízes igual a -1 e 2. Então ele tem esse desenho aqui, e aí a porção positiva da parábola está compreendida para números para x menores do que -1 e para maiores do que 2, e a porção negativa está compreendida entre -1 e 2, certo? Então a gente estuda o sinal delas separado e depois junta tudo para ver o sinal. Então, sem fazer muita multiplicação, sem fazer arrumação de nada, a gente estuda o sinal separado e ao final junta tudo para criar o conjunto de solução, né? Então a gente cria, aqui eu só estou juntando a reta, né? Aquela primeiro, isso aqui era o primeiro sinal para menos 3x mais 9, isso aqui é o sinal de x menos 1 e esse aqui é o sinal de x quadrado menos x menos 2, certo? Então você conserva aí só as determinadas proporções aqui para os números não ficarem ficar em sequência certinho, né? Ó, menos 1, 2 e 3, então você mantém aqui para não se perder. E aí marca aqui embaixo os possíveis cantos onde cada um zera, certo? E aí aqui embaixo você vai ter o sinal completinho da expressão menos 3x mais 9 vezes x menos 1 sobre x2 menos x menos 2, certo? Então vamos primeiro estudar para que valores isso aqui zera, né? Então, se você perceber, para que valores isso aqui zera? Bem, isso aqui, essa fração aqui só vai ser zero se o numerador for zero, né? E onde é que o numerador zera? Bem, o numerador zera em 3, né? Porque vai zerar esse pedaço aqui. E o numerador também zera em 1, porque zera esse outro pedaço aqui. Os outros dois, menos 1 e 2, zeram esse de baixo, o denominador, né? E zerando o denominador não pode, né? Então, como é que ficam as bolinhas aí embaixo na solução? Então fica bolinha aberta em menos 1, porque menos 1 não pode ocorrer, que zera aqui o denominador. Bolinha fechada em 1, porque zera esse de cima e aí zera todo mundo. Bolinha aberta em 2, porque isso aqui não pode ser zero, né? E o 2 zera essa parte de baixo. E bolinha fechada em 3, porque 3 zera aqui essa parte do numerador, certo? E aí vamos enxergar o sinal em cada fração, né? Em cada intervalinho desse aqui. Bem, para x menores que 1, qual vai ser o sinal disso aqui? Bem, o sinal disso aqui vai ser o sinal de menos 3x mais 9, que é positivo. Depois eu vou multiplicar pelo sinal de x menos 1, que é negativo, né? Então mais por menos vai dar menos. E aí depois esse resultado vai ter que dividir por um número positivo, né? Então o resultado aqui vai ser negativo, né? Então por aqui eu estou fazendo produto de um número positivo por um número negativo, dá um número negativo, depois estou dividindo por um número positivo, então o resultado vai dar um número negativo, certo? E análogo para os outros intervalos aqui, né? Então nesse outro intervalo eu vou estar fazendo o produto de um número positivo por um número negativo, o resultado vai dar um número negativo, e aí quando eu dividir por um número negativo, o resultado vai ser um número positivo, né? De forma análoga a gente vai seguindo para os outros. Aqui a gente vai ter um número positivo multiplicado por um número positivo. Depois esse número positivo vai ser dividido por um número negativo. Então aqui vai dar, o resultado vai dar um número negativo. Aqui vai ter um número positivo multiplicado por um número positivo. E depois dividido por um número positivo, então o resultado é positivo. E aqui vai ter um número negativo multiplicado por um número positivo, depois dividido por um número positivo, então o resultado vai ser negativo, e aí a gente tem esses sinais, certo? Só que se lembre que lá o meu problema, eu quero que esse resultado todo aqui seja maior que zero. E onde é que está compreendido essa coisa de ser maior que zero? É exatamente nesses dois pedaços aqui. Então, entre menos 1 e 1 e entre 2 e 3, certo? Essa é a porção positiva desse número todo. Então, sem fazer muito algebrismo nem coisa do tipo, só estudando o fato disso, o sinal disso aqui, que a gente viu como função, então só estudando o sinal dessas expressões, a gente tem um final para essa expressão aqui de baixo, certo? E aí quem vai ser o conjunto de solução? Bem, o conjunto de solução vai ser o intervalo aberto de menos 1 até fechado em 1, né, que é a porção positiva, união com o intervalo aberto de 2 até chegar fechado aqui em 3, beleza? Então essa é uma forma mais sistemática de estudar esse tipo de expressão, com uma multiplicação de um monte de coisas aí. Bem, aí no mais é exercício, prática e só continuar. Mas em geral a ideia é essa daqui, beleza? Bem, então para a gente encerrar essa parte de inequação, vamos estudar um pouco de inequação modular.
Bem, para inequação modular, primeiro a gente vou listar aqui uma proposição com uma série de propriedades que vai nos ajudar a resolver uma inequação modular, certo? Então, sejam x e r números reais com r maior ou igual que zero. Então, quais são as propriedades aqui? Bem, o x ao quadrado ele é sempre igual ao valor absoluto de x ao quadrado, certo? Então, o quadrado ele meio que, entre aspas, tira. Você elevar um valor absoluto de alguma coisa ao quadrado, ele meio que tira o módulo, né? Tira o valor absoluto. Isso é bem verdade porque qualquer número ao quadrado sempre dá positivo, né? E o módulo também sempre gera alguma coisa positiva, né? Então, a grosso modo, é uma coisa desse tipo aqui. Uma segunda propriedade, que é a raiz quadrada de um número ao quadrado, é o valor absoluto desse número ao quadrado. Certo? É o que a gente usa para resolver inequação do segundo grau incompleta, né? Em algumas partes a gente acaba usando isso aí sem nem comentar. Uma segunda é que se o módulo de x for menor ou igual que r, isso implica, né? Isso é verdade se somente se o x for compreendido entre menos r e r, certo? Isso vai ser crucial para a gente resolver inequação. E a outra, por último, é que o módulo de x agora é maior que r, se x for maior ou igual que r, ou se x for menor ou igual que menos r, certo? Então aí a gente tem essas propriedades. De novo, isso é uma proposição que eu chamei de propriedades, mas todas essas propriedades elas podem ser demonstradas. Então não vou demonstrar porque o curso de cálculo, como eu já falei, a gente está só preocupado em resolver exercício, na tecnicalidade, né? Então como é que a gente vai aplicar essa proposição? Bem, vai aplicar essa proposição de acordo com cada inequação, né? Então vamos ver alguns exemplos de resolver inequação, né? Vamos achar o conjunto de solução de algumas inequações. Essa primeira inequação é 2x, módulo de valor absoluto de 2x menos 7 menor que 3. Então você, para resolver ela, só precisa olhar em qual propriedade a gente pode encaixar aí essa inequação. Se você perceber, a gente está aqui com o valor absoluto de um número menor que um outro número, né? Então a gente está nessa propriedade 3, que o valor absoluto de um número menor ou igual que menor ou igual, né? Aqui está só um negócio que um r com esse r maior que zero. Bem, então se o valor absoluto está se enquadrando exatamente nessa propriedade 3. E o que que diz que essa propriedade 3, o que que ela diz? Se o valor absoluto de um número é menor que um outro número r, isso implica, né, que esse número aqui que está entre módulo, né, esse número aqui que está entre módulo, tem que estar compreendido entre menos r e r. Então, no caso aqui, ele tem que estar compreendido entre menos 3 e 3. Certo? E aí, então, a gente ficou para resolver uma inequação do primeiro grau. Aí, a inequação do primeiro grau a gente resolve como lá no início da aula, só somando coisas aqui adequado. No caso, eu vou somar 7 a toda essa desigualdade. E aí, a gente vai ter que 4 é menor que 2x, que é menor que 10. E aí, agora eu vou multiplicar tudo por 1 meio. E aí, a gente tem que x tem que estar entre 2 e 5. Então, portanto, o conjunto de solução dessa inequação é 2, o intervalo aberto de 2 a 5. Beleza? Vamos ver essa segunda inequação, né? O valor absoluto de 3x mais 2 maior ou igual que 4. Bem, se você reparar, ela agora está atendendo a propriedade 3, ou 4, né? A propriedade 4 lá, né? Que é o módulo de alguma coisa maior ou igual que um certo número r. Bem, e se isso acontece, significa que o valor que está compreendido entre o módulo aí é maior ou igual que r, ou o valor absoluto do que está compreendido ali, ele é menor do que menos r, né? Então, a gente vai ter que 3x mais 2 é maior ou igual que 4, ou que 3x mais 2 é menor que menos 4. Beleza? Então, de novo, a gente só vai ter que resolver duas inequações de primeiro grau, e aí, resolvendo elas bonitinho e de uma forma simples, a gente chega que x tem que ser maior ou igual que 3 meio, ou x tem que ser menor ou igual que 2. Então, o conjunto de solução é a união desses dois intervalos, né? Até de números menores que menos 2, união com números maiores do que 2/3. Beleza? E se a gente não tiver nenhuma constante lá para fora, né? Tiver um exemplo como esse: valor absoluto de 2x menos 2 menor que x.
como é que a gente resolve uma inequação desse tipo? Bem, uma inequação desse tipo a gente vai apelar para duas propriedades, na verdade, né? É uma propriedade lá que a gente tinha de inequação, letra primeira lá, que é a inequação se dois números são maiores ou iguais a zeros, maiores ou iguais a zeros, foi bom, maiores ou iguais a zero, e então eu posso elevar esses dois números ao quadrado e mantém a desigualdade, né? Então é a primeira coisa que eu vou observar. Bem, o primeiro fato que a gente tem que observar é que a gente tem que se lembrar que o valor absoluto de qualquer coisa, ela é sempre maior ou igual a zero, né? E é sempre uma coisa positiva, né? Então, primeira coisa, para essa inequação aqui ela ter sentido, você não pode esquecer que esse x tem que ser maior ou igual que zero, certo? Então, a primeira coisa que talvez possa influenciar na sua solução, ou não, mas tem que ter em mente que esse x aí só vai ter sentido se isso aí for maior ou igual que zero. E uma vez que esses dois números são maiores ou iguais a zero, eu posso elevar os dois lados ao quadrado e a desigualdade ela vai se manter, certo? Então, elevando os dois lados ao quadrado, a igualdade vai se manter. Por que eu estou levando isso aqui, os dois lados ao quadrado? Bem, porque se você olhar, a primeira propriedade de valor absoluto diz que o quadrado de valor absoluto de alguma coisa é simplesmente o alguma coisa ao quadrado. Então eu meio que elimino, entre aspas, esse valor absoluto, certo? Então, usando a primeira propriedade, esse valor absoluto some. Então a gente só fica com 2x menos 2 elevado ao quadrado menor que 2. E aí eu transformo essa inequação modular em uma inequação de segundo grau, certo? Que a gente sabe resolver, já tem o conhecimento de resolver. Bem, então só arrumando aqui, fazendo produto notável e fazendo as devidas adaptações, jogando para aqui de um lado e do outro aí esse x, a gente só tem que resolver essa inequação de segundo grau, 3x ao quadrado menos 8x mais 4 menor que zero. Então resolver essa inequação modular é equivalente a resolver essa inequação aqui. Bem, e essa inequação a gente já é conhecida, nossa, do segundo grau, aí a gente consegue resolver aí rapidinho e ver que 3 meios e 2 são raízes dessa equação de segundo grau, e como isso é uma concavidade voltada para cima, ela tem concavidade voltada para cima, como eu estou interessado na porção negativa dela, então a solução vai estar compreendida entre as raízes. Beleza, pessoal? Então essa parte, a gente fecha essa parte de inequação, e aí a gente começa para a parte de cálculo propriamente dita, né? Então a primeira parte de cálculo a gente vai fazer a noção de limite. Bem, aqui eu vou caminhar um pouco diferente, porque eu vou dar primeiro a noção intuitiva de limite, para depois construir a noção intuitiva, a gente vai dar a definição formal do limite de uma função, certo? Então vamos considerar primeiro essa função aí, x² menos x menos 2 sobre x menos 2, certo? Note que 2 não pertence ao domínio dessa função, né? Porque o domínio dessa função é qualquer real que seja diferente de 2, certo? No entanto, a gente está impossibilitado de ver o que acontece quando essa função chega perto de 2, né? Claro, ela não pode assumir 2, mas perto de 2 a gente está impedido de ver qual o comportamento dela. Aí a noção de limite é exatamente essa: você pegar um ponto que está próximo o suficiente do domínio, né? Próximo nesse sentido, né? Que eu consigo me aproximar desse ponto por valores do domínio, né? Eu consigo me aproximar desde com valores dentro do domínio, só não pode ser ele. E ver o que é que acontece com essa função à medida que eu me aproximo desse valor que está perto aí do domínio, né? Então o que acontece? Bem, eu estou com uma tabelazinha aqui de alguns valores para essa função aqui, à medida que eu me aproximo desse valor que está fora do domínio, que é 2. Bem, eu tenho duas maneiras de me aproximar de 2 aqui, né? Eu tenho uma maneira de me aproximar de 2 por esse ramo aqui do domínio, né? Para valores maiores que 2. E eu posso me aproximar de 2 também por esse outro ramo do domínio, que é para valores menores que 2. Então nessa primeira tabela eu estou me aproximando de 2 por valores menores que 2, certo? Bem, então quando eu avaliar aqui x em 1,9, fazendo toda
a calculeira aqui, né, o calculadora fazendo o trabalho aqui, isso dá 2,9, né? Então quando for 1,99 vai dar 2,99. Quando for 1,999 vai dar 2,999 e assim por diante. E veja o que é que está acontecendo, né? Se a gente se aproxima de 2, né? Se a gente se aproxima essa função do valor 2 por valores menores que 2, então o valor dessa função está indo bem para próximo de 3, né? E se a gente se aproximar pelo outro lado, ou seja, se a gente se aproximar por 2, agora por valores maiores que 2, o que é que acontece com o valor de cada função? Bem, aproximando por 2 aqui, 2,1, então estou me aproximando por esse lado. Quando eu calcular o f de x aqui, e o resultado disso vai dar 3,1. Quando eu fizer 2,01, o resultado disso vai dar 3,001. E assim por diante, à medida que a gente for se aproximando de 2 agora por valores maiores que 2, essa função vai indo para 3, né? Então, está se aproximando do valor, à medida que eu me aproximo de 2, essa função se aproxima o valor dessa função se aproxima de 3, né? Então, de uma maneira intuitiva, né, se f é uma função e p é um ponto próximo nesse sentido, né, que eu posso me aproximar ele por valores do domínio, intuitivamente dizemos que o limite da função f de x quando x tende a p é L, e aí a gente vai usar essa notação aqui, limite de f de x quando x tende a p ser igual a L, se o valor de f de x se aproxima de L à medida que o valor de x vai se aproximando desse valor p, né? Então, intuitivamente, com esse exemplo acima, a gente pode ver que o limite da função x² menos x menos 2 sobre x menos 2, quando x se aproxima de 2, intuitivamente a gente pode supor, pode ter que esse limite aí ele tem que ser 3. Beleza? Então, isso é uma forma intuitiva, né? Porque não tem como a gente ficar aproximando, porque números reais aqui, perto de 2, eu tenho uma infinidade, né? Então você não tem como usar todos, porque tem uma infinidade aí, né? Então essa noção intuitiva leva a pensar que esse limite aí de quando x tende a 2 é 3, mas aí a gente precisa ver de fato como é que a gente trabalha para ver que de fato esse limite aí tem que ser 3, né? E aí a gente vai pro decorrer da aula, né? Para o decorrer desse curso a gente vai ver aí como a gente, de forma eficiente, a gente mostra que esse limite aí tem que ser 3, né? Para onde vai essa função. Bem, então com essa noção intuitiva, vamos tentar construir agora a definição formal do que é o limite de uma função, certo? Então, o que é o limite de uma função? Então, a definição formal, seja f uma função e p um número próximo de a, certo? E L um número real, né? Próximo real naquele sentido, né? Que a gente pode se aproximar por valores que estão no domínio da função. Dizemos que o limite da função f de x, quando x tende a p é L, se dado delta maior que zero, a gente sempre consegue... se dado epsilon maior que zero, a gente sempre conseguir um delta maior que zero, tal que sempre que x pertence a A e o valor absoluto de x menos p for menor que delta, isso implique que o valor absoluto de f de x menos L seja menor que epsilon, certo? Então, uma coisa para ilustrar essa definição é mais ou menos isso, né? Esse desenho aqui, quando é que o limite da função dá exatamente p, né? Ele dá exatamente p à medida que eu sempre dado o epsilon, né? E a ideia é que o epsilon seja pequeno. Sempre que eu der um epsilon aqui próximo de L, né? De forma que L menos de forma que isso fique compreendido aqui entre esse valor L, eu sempre dado um epsilon, fica um pedacinho aqui. Eu sempre vou conseguir um delta, tal que eu posso pegar esse pedacinho aqui também e mostrar que esse pedaço fica sempre perto, sempre que esse pedaço x, sempre que esse pedaço x menos p, sempre que esse pedaço aqui fica próximo de p, eu tenho esse pedaço aqui próximo de L, né? É meio que eu posso fechar esse intervalo azul aqui o tanto que eu quiser, né? Sempre que eu puder fechar esse intervalo azul, dado um epsilon que eu feche esse intervalo azul, fique pequenininho aqui, eu sempre consigo um delta para poder fazer esse intervalo ficar pequenininho aqui também.
certo? E aí a função, quando se aproximar de P, vai se aproximar de L, né? Quando a função, o valor de x se aproximar de P, o valor da função se aproxima de L, né? Então sempre eu posso fechar esse intervalo. Então sempre que eu puder fechar esse intervalo aqui e existir um delta que eu posso fechar esse intervalinho aqui, levando sempre esse pedacinho pequeno de um canto a outro, eu tenho que o limite é L. Certo? Para não passar em branco essa definição formal, eu vou resolver mostrar aqui de fato que esse limite existe usando a definição formal, né, de limite. Mas em critérios práticos a gente não vai usar isso aqui. A gente vai ver o que é que a gente vai usar daqui para frente. Mas de uma forma mais, para não passar em branco, eu vou resolver um limite aí usando a definição formal. Bem, mostre que o limite de quando x tende a 1 de 3x menos 1 é exatamente 2. Bem, como é que eu mostro isso? Bem, eu tenho que dar um epsilon qualquer, eu tenho que exibir um delta, de modo que sempre que o valor absoluto de x menos 1 seja menor que delta, vai implicar que o valor absoluto de 3x menos 1 menos 2 seja menor que epsilon, né? Então vamos lá. Bem, dado epsilon maior que zero, então você tome aí o delta como sendo epsilon sobre 3, certo? E se o delta for epsilon sobre 3, dessa forma, se x menos 1 for menor que delta, né, que é esse epsilon sobre 3, o que é que vai acontecer? Quando a gente olhar para a porção de 3x menos 1 menos 2, aí só dando uma arrumada aí, isso é a mesma coisa de 3x, valor absoluto de 3x menos 3, e aí eu ponho o 3 em evidência, a gente fica com 3, valor absoluto de x menos 1, e aí apareceu aqui o x menos 1, né? Então se eu trocar esse x menos 1 por delta, então eu vou ter uma desigualdade aqui, né? Então isso aqui é a mesma coisa, isso aqui, né? Não, a mesma coisa não, desculpa, a mesma coisa é igualdade, né? Então isso aqui é menor que 3x vezes delta, né? Uma vez que x menos 1 é menor que delta. Bem, mas a gente não tomou o delta como sendo epsilon sobre 3, então isso aqui é igual a 3 vezes epsilon sobre 3, que por fim é epsilon, certo? Então o que é que a gente fez? Sempre que o que é que a gente acabou de ver? Dado um epsilon maior que zero, a gente arrumou um delta, tal que sempre que x menos 1 for menor que delta, implica que f de x menos L é menor que epsilon. Então de fato o limite de 3x menos 1 é igual a 2, certo? Mas esse, como eu vou repetindo, isso é um curso de cálculo, isso aqui não é um curso de análise, então a gente não vai ficar atento a fazer isso, a gente vai olhar de uma forma mais prática e menos formal os limites, certo? Como é que a gente vai usar? Bem, a gente vai usar fazendo operações com esses limites, né? Como é que eu vou fazer operações? Eu vou resumir numa proposição tudo que a gente pode fazer operandos, desde que o limite da função existe, a gente pode operar com o resultado desses limites, certo? De novo, isso é uma proposição, então é possível demonstração, né? E a gente demonstraria isso aqui usando a definição formal de limite, certo? Então, se f e g são funções e L e MC são números reais, tal que o limite de f quando x tende a P a L e o limite de g quando x tende a P a M, então a gente tem as seguintes propriedades. O limite de tanto f mais g como f menos g é simplesmente somar L ou subtrair L. Beleza? Então, o limite da soma é a soma dos limites, claro, desde que esses limites existam, né? Porque a gente está sob a condição de que esses limites existam. Também é verdade que se eu pegar uma constante multiplicada por uma função que tenha limite, então o limite dessa função vezes a constante é simplesmente a constante vezes o valor do limite. Também é verdade que o limite do produto de duas funções é o produto dos seus limites, certo? E é verdade que desde que esse m seja diferente de zero, o limite dessa fração do quociente dessas funções é simplesmente o quociente dos limites, né? Desde que o limite que esteja aqui embaixo seja diferente de zero. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente vai usar para tentar resolver limites de uma forma mais prática, né? Certo? Então, vamos com um exemplo daqui, encontrar os limites de algumas funções. Qual é o limite de quando x tende a 1 da função 3x² menos 6 sobre 7x à quinta menos 2x mais 1, certo? Então isso é um quociente de funções, né? Então a gente pode
separar ele aqui em duas funções, né? Então considere a função 3x menos 6 e considere a função 7x menos 2, 7x é quinta menos 2x mais 1, certo? Então a gente separa em duas funções e vamos olhar o limite dessas funções de forma separada, né? Se você perceber, o limite de f de x mais 1 o limite de f de x quando x tende a 1 é o limite de 3x quadrado, 3x ao quadrado menos 6, né? Então aqui dentro você ainda consegue reparar duas funções que estão sendo, no caso aqui, subtraída, né? A função 3x quadrado e a função 6, né? Então a gente pode separar isso aqui em dois limites, né? Por causa da proposição lá e do item 1 da proposição, e olhar separado esse limite e esse limite. Aí esse limite aqui, olhando para a propriedade lá, é uma constante vezes uma função. Então o resultado desse limite é simplesmente 3 vezes o limite de quando x quadrado tende a 1. E à medida que x quadrado tende a 1, isso aqui vai tender a 1. Então o resultado desse aqui vai ser 3. E isso aqui é uma função constante igual a 6. Então para onde x tender, isso aqui continua sendo 6. Então o resultado disso aqui vai ser menos 3, né? Porque vai ficar 3 menos 6, que é menos 3. Beleza? E de forma análoga a gente tem que o g de x, né? Se eu estou pulando umas partes, que o limite do g de x quando x tende a 1 é isso aqui. Então eu posso separar isso aqui nessa soma desses três limites. E aí quando x tender a 1, isso vai para 7. Quando x tender a 1, isso vai para menos 2. Quando x tender a 1, isso fica 1. Então o resultado disso aqui é 6. Certo? Então o limite da de cima deu menos 3. O limite da de baixo deu 6, que é diferente de 0. Então o limite do quociente é simplesmente quocientar esse 3 por 6. Certo? Mas aí toda vez eu vou ter que estar fazendo isso, separando esse negócio bonitinho? Não. Eu estou fazendo aqui só de uma forma didática para ver como é que a gente está usando aqueles resultados já, né? Aquela proposição. De uma maneira prática, quando a gente procurar um limite de uma forma desse tipo, é só olhar e substituir aqui em cima separado, não havendo problema, e esses limites existindo, é simplesmente um sobre o outro. Beleza? É o valor de x aqui quando foi para 1, quando tende a 1, que vai dar 3, e o valor de x aqui quando tende a 1, que vai dar 6, ou menos 6. Beleza, pessoal? Então essa é a noção intuitiva de limite, uns primeiros exemplos de limite, e tá tudo tranquilo até agora, certo? A gente ainda na próxima aula a gente já vai ver os limites com indeterminação e passar por uma coisa mais interessante, né? Aqui ainda está muito tranquilinho, tal, é só basicamente substituir. Mas aí quando tiver indeterminações, como é que a gente tira as indeterminações? Aí vai depender da indeterminação. Então isso foi a aula de hoje, pessoal. E até a próxima. Valeu!